Capítulo 8. Criação e evolução. Deus Pai é o pensamento compulsivo, capaz de se contemplar. É o que se chama vida, sempre em movimento, que não pode parar, tal como os vossos pensamentos também não podem. Para que o pensamento ou a vida se desenvolva para sempre, eles têm que ter uma razão para continuar. Vocês são essa razão. Cada um de vocês tornou-se uma parte da mente de Deus, de forma que, através de vocês, a vida se continua a expandir para sempre. O que realmente não se pode medir em tempo, pois para sempre existe neste momento. É a continuidade e a eternidade do agora. Hunter. Quem pôs as luzes no firmamento? Quem concebeu a beleza das flores e o magnífico das árvores? Quem criou o mistério e a maravilha a que se chama homem? Não foi Deus, a totalidade da vida. Foram vocês, os deuses, os filhos maravilhosos de um pai que a tudo ama, que criaram tudo o que existe. Tudo. O pai é a substância, a massa do pensamento da qual todas as coisas vêm. Mas vocês, que possuem a capacidade de pensar e de sentir e têm a essência divina do livre-arbítrio, são os supremos criadores da vida. Deus é, verdadeiramente, a totalidade do pensamento, a fonte de tudo o que é. Mas vocês são aqueles que tomaram do pensamento que o Pai é e criaram todo o esplendor e beleza das formas criadas. Através do vosso poder criativo e da vossa soberania divina, vocês têm a capacidade de aceitar, de manter e de contemplar o pensamento. Foi através dessa inteligência que vocês modelaram tudo o que existe. Ponderem por um momento uma fantasia. Pensem numa fantasia que seja excitante, entusiasmante, viva para o vosso ser. Agora, sintam toda a emoção dessa fantasia. Foi dessa maneira que o vosso universo foi criado. Foi dessa maneira que o homem foi criado. Foi dessa maneira que tudo foi criado. Amados mestres, vocês são, com certeza, os criadores de toda a vida. Foram vocês que criaram as luminárias que vêm nos vossos céus. Foram vocês que criaram as realidades de cor, forma, textura e odor. São verdadeiramente criaturas magníficas de um Pai magnífico que é verdadeiramente tudo o que existe. Vocês não são os bastardos do universo, são os seus criadores. Vocês são a suprema inteligência de Deus expressando-se através da vossa própria criação, o ser humano. Toda a vida está na expectativa da vossa presença, do vosso pensamento e da vossa sensibilidade. Vocês, estimados irmãos, são criaturas eminentes, de estatura divina, que têm latente em si a inteligência e o poder para criar todas as coisas, e, no entanto, vocês não se apercebem disso. Vocês são mais do que criaturas de carne, são criaturas imponentes que se exprimem através da forma, de maneira a dar continuidade às habilidades criadoras que estão dentro de vocês. Sem os vossos mecanismos do pensamento criador, sem a vossa magnífica inteligência, sem a profunda emoção que vive nas vossas almas, sem todos esses elementos invisíveis, vocês não seriam nada, uma não coisa. E sem as vossas capacidades de criar, a vida não existiria, pois sem elas o pensamento não se poderia propagar a si próprio para se tornar nos valores da vida ou na eternidade que ainda está por ser vivida. Sem o vosso valor criador, nada seria reconhecido por aquilo que é. Para que serviria a vida ou a beleza das flores se não houvesse ninguém para apreciar a sua beleza? Sem vocês, elas não teriam nenhum sentido. Sem vocês, este planeta, que é seu, seria ainda uma massa informe, nadando nas sementes da criatividade. Sem vocês, as estações nunca teriam existido, as flores nunca teriam florescido, o sol nunca se levantaria, o vento nunca sopraria, pois vocês criaram este reino segundo os vossos próprios objetivos e todas as coisas nasceram de bom grado a fim de glorificar o Deus que está em você. Quem teria concebido este magnífico lugar para vocês habitarem? Só vocês o fizeram. Não são vocês criaturas de inteligência suprema? Vocês são realmente. E não foi através da evolução. Vocês sempre o foram. Estou agora aqui para vos ensinar e tornarem-se ilimitados. Realmente, mas primeiro,
Vou lhes ensinar sobre todo o vosso mérito e valor, para saberem que são divinos e para compreenderem a inteligência suprema e o poder extraordinário que vocês possuem. É importante que compreendam qual é a sua herança. É importante que compreendam como se tornaram o seu começo, chispas de luz de extraordinário poder e como, através da evolução, se tornaram o enigma chamado homem. Vou, por isso, começar a explicar. No vosso livro dos livros está escrito: no começo era o Verbo e tudo estava nele. Muito impróprio. A palavra não era nada sem o pensamento, pois o pensamento é a base e o criador de tudo que existe. No princípio, segundo a vossa terminologia, tudo era a infinidade do pensamento. A essa infinidade do pensamento eu chamarei Deus, o Pai. Aquilo que vocês chamam Deus é, numa compreensão ilimitada, pensamento. A causa principal e a base de toda a vida. Tudo o que existe, que foi e que será, deriva do pensamento. A inteligência, que é a mente de Deus. Portanto, no princípio, havia o espaço infinito do pensamento. Deus teria sempre continuado a ser pensamento sem forma, se não tivesse contemplado a si próprio, se não tivesse infletido o pensamento que era e o tivesse voltado sobre si próprio. Quando o Pai contemplou o pensamento que era, expandiu-se e tornou-se uma forma única de si próprio. Pois cada vez que um pensamento é contemplado, o ato de raciocinar expande o pensamento. O pensamento torna-se mais, torna-se maior, de forma que o Pai, que até então não tinha expandido o seu ser, se contemplou em algo maior. O que é que fez nascer no Pai o desejo de se compreender numa existência maior? Amor, pois a própria essência, a razão de ser do pensamento contemplado é o amor. Foi o amor de Deus por si próprio que lhe deu o desejo de se contemplar nessa forma maior e única de si próprio. Todos vocês nasceram desse movimento de amor, pois quando Deus se abraçou e se amou a si próprio, tornando-se maior, todos vocês se tornaram naquilo que Deus se tinha expandido. Nesse momento maravilhoso, cada um de vocês tornou-se uma parte ilustre do primeiro pensamento que foi contemplado e expandido. Ao ser a primeira unidade criada de Deus Pai, cada um de vocês tornou-se um Deus de Deus, um filho do Pai, uma parte da inteligência divina chamada a mente de Deus. Vocês, os deuses, são a única criação direta de Deus, a única réplica perfeita do que o Pai é, pois vocês são o Pai na sua forma expandida de si próprio. Tudo o que o Pai é, ele é-o infinitamente no conjunto dos seus filhos amados. Deus Pai é o pensamento compulsivo, capaz de se contemplar, é o que se chama vida. Sempre em movimento, que não pode parar, tal como os seus pensamentos também não podem. Para que o pensamento ou a vida se desenvolvam para sempre, eles têm que ter uma razão para continuar. Vocês são esta razão. Cada um de vocês tornou-se uma parte da mente de Deus, de forma que, através de vocês, a vida se continua a expandir para sempre. O que realmente não se pode medir em tempo, pois para sempre existe neste momento. É a continuidade e a eternidade do agora. Para se poder perpetuar, o Pai deu a cada um de vocês a única coisa que é e que sempre será, a totalidade do pensamento, que é a totalidade de Deus. A cada um de vocês foi dado pelo Pai e para o Pai tudo o que são. Uma inteligência divina e uma vontade criadora e soberana. Através dessa inteligência e livre-arbítrio, vocês receberam o poder de tomar o pensamento que o Pai é e de expandirem de acordo com os vossos próprios processos de pensamento contemplativo. Deus, a mente divina, continua a expandir-se a si próprio e tornar-se mais através de cada um de vocês. Em tudo aquilo que vocês se transformam na vossa expansão, o Pai se transforma de bom grado. E aquilo que o Pai chegou a ser, através da expansão de todos os seus filhos amados, vocês podem se tornar isso, pois cada um dos filhos está sempre preparado para receber o que o Pai é.
Assim, graças aos seus pensamentos contemplados, podem sempre ser o que Deus é, um reino extraordinariamente belo, contínuo em expansão. No seu princípio, quando o pensamento se contemplou a si próprio, ele se tornou o princípio do pensamento chamado luz. A luz foi criada primeiro, porque cada vez que o pensamento é contemplado e expandido, a sua frequência vibratória baixa, emitindo luz. A luz é, então, a primeira forma de pensamento contemplado e expandido a ser baixada. A vossa herança remonta ao nascimento da luz, pois cada partícula de luz nascida do primeiro pensamento contemplado tornou-se um indivíduo, um Deus, um filho. Desse modo, todos se tornaram o que se chama seres de luz no momento em que a criação nasceu. Todos nasceram naquele mesmo instante. Todas as entidades que até agora existiram ou que virão foram criadas pelo pensamento tornado luz no momento em que Deus se contemplou. A luz que emanava do espaço do pensamento se tornou adjacente e parte da mente de Deus, o fluxo de todo o pensamento a que se chama o rio do pensamento. A luz em que cada um se tornou era e é a inteligência que vocês são. É Deus na sua forma expandida como luz. Essa luz divina, o vosso corpo inicial e permanente, é o espírito do vosso ser ou aquilo a que eu chamo o Deus do vosso ser, pois o vosso espírito é Deus, a mente de Deus numa forma individualizada. Até agora vocês ainda possuem o espírito original, o ser Deus original, o corpo de luz original em que vocês se tornaram gloriosamente no instante em que o pensamento, o vosso Pai amado, se contemplou e se expandiu em luz. No seu começo, quando o pensamento, ou Deus, atravessou o espírito do seu ser, produziu-se uma emoção, mas ela foi fugaz. Então, a sua alma foi criada através da sua força criadora, de forma a capturar o rio do amor distribuído a partir de Deus, o Pai. Foi criada com o propósito de cativar o pensamento desde o fluxo contínuo do rio de pensamentos e imobilizá-lo, que é chamado memória, na forma da emoção. A vossa alma, que está situada dentro do vosso espírito, é aquilo que lhes permite ser um princípio criador. Para se poder criar, é necessário ter a habilidade de manter na mente a imagem do pensamento clara e firme em memória. Ao fazê-lo, poderão contemplar o pensamento e expandi-lo de forma a dar-lhe os valores criativos a que se chama realidade. Por exemplo, para criar uma nova flor e única, é preciso ter o pensamento do nascer de uma flor. O pensamento de uma flor é tirado do fluxo do pensamento contínuo, com que o espírito ou a luz do vosso ser é uno. Depois, o pensamento é guardado com exatidão na alma como uma imagem na forma de emoção. Graças ao desejo, vocês poderão, a partir de então, se lembrar da imagem do pensamento flor, contemplá-lo e expandi-lo, dando-lhe a forma, a cor e o tamanho que desejarem. Poderão, a partir daí, criar uma flor única, quando o quiserem. Mantendo o pensamento perfeitamente fixo na memória, poderão pintar a sua imagem perfeitamente. Sem a sua alma, vocês não poderiam expandir o Pai através das formas criadas, pois vocês não poderiam imobilizar o pensamento de forma a contemplá-lo e expandi-lo na criação. Aquilo a que vocês chamam criação é realmente o valor da vida que sempre existiu. Não há um princípio da criação, nem certamente haverá um fim. E os criadores da substância do pensamento são todos vocês, as entidades de luz, os deuses. Tudo foi criado pelos filhos a partir do pensamento que o Pai é, e tudo aquilo que os filhos criam se torna o ser em expansão do Pai. Tudo o que vem à vossa volta é chamado de matéria. O Pai é a matéria, pois tudo é Deus. Mas os criadores da matéria são vocês, os deuses. Vocês são grandes artesãos. Na verdade, desde o seu princípio, vocês foram dotados de uma inteligência capaz de concretizar na matéria quaisquer ideais que vocês possam imaginar através do pensamento. Tudo provém do pensamento. Tudo. Qualquer objeto material só se tornou real por causa de um pensamento ideal que foi abraçado pela emoção. Antes do que quer que tenha sido criado, o pensamento dessa coisa foi encarado pela alma como um ideal.
Todas as coisas da matéria têm na origem um ideal de pensamento imaginado pelos deuses e manifestado por eles com a matéria que o Pai é. Toda a matéria está envolvida por luz. Os seus cientistas começam a suspeitar, e eles estão corretos nas suas suspeitas, que se baixarem e diminuírem a frequência vibratória da luz, ela se tornará matéria grosseira. Cada vez que um pensamento é abraçado pela emoção, ele se expande até a frequência vibratória da luz. Se abrandar o movimento das partículas de luz e as condensarem, cria-se o elétron, um campo eletromagnético com polos positivos e negativos, ao que vocês chamam eletricidade. E se abrandar e condensar o pensamento ainda mais, além dos campos eletromagnéticos, o elétron coagula-se em matéria grosseira. A matéria grosseira coagula-se então em estruturas moleculares e celulares chamadas forma. Esta forma deve a sua coesão ao pensamento que a alma imaginou como um ideal de criação. Todas as coisas são criadas por aquilo que não tem velocidade, pensamento, e expandindo-o naquilo que tem, luz. E depois abrandando a luz até que se cria isto e aquilo e tudo aquilo que está à sua volta. Amados mestres, foram vocês que criaram com os seus processos de pensamento a beleza e o esplendor de tudo o que é. Foram vocês que criaram todas as coisas, desde o pensamento até a luz, o elétron, a matéria, a forma. Simplesmente pelo pensamento e pelo sentimento. Lhes deram vida, pois vocês, que eram o pensamento que tinha descido até a luz, contemplaram a luz em que se tinham tornado e amaram a luz que eram. Ao fazê-lo, a luz baixou-se mais ainda e tornou-se elétron. Ao contemplar o elétron em que Deus se havia tornado pelos vossos mecanismos de pensamento, o elétron baixou e tornou-se matéria grosseira, ou pensamento coagulado. A forma de pensamento mais baixa, contudo, uma outra dimensão do Pai em si próprio. Então, o vosso primeiro movimento foi o reconhecimento daquilo a que se chama a ciência do pensamento na matéria. E essa ciência nunca lhes foi ensinada. Ela foi simplesmente entendida, pois era um processo da vida no qual vocês estavam envolvidos. Foi desta ciência, desta inteligência, que nasceram as formas criadas. No começo das formas criadas, os deuses contemplaram-se a si próprios, as luzes que eles eram, e criaram o ideal de luz em matéria. Ao criar aquilo a que se chama Sol, em número incalculável, houve 1 trilhão de bilhões. Todos os sóis constituíram-se como resultado da concentração ou fusão de gases, eles próprios resultado do abaixar do elétron, e a partir dos grandes sóis, as chispas centrais da vida, foram criadas esferas em rotação, os planetas, e foram postos em órbita. Foi nestas esferas que os deuses começaram a moldar, e vocês demoraram íons para aprenderem estética. Quem criou esse universo e todos os universos que rodeiam um ciclo ainda maior do que o Sol? Vocês, na verdade. Vocês simplesmente o conceberam. Cada coisa que vocês criaram através do pensamento contemplado expandiu a vossa experiência, o que permitiu que os sentimentos, o verdadeiro tesouro do pensamento, ocorresse no interior da sua alma. E foi através dos pensamentos que este plano da matéria foi criado. Vocês são certamente de natureza divina, pois são estas chispas originais de luz. Vocês, os criadores, criaram através do Pai que está em vós e pela vossa vontade soberana tudo o que existe. Tudo. Não foi Deus que criou os universos. Deus é os universos. Foram vocês que os criaram pelos vossos processos de pensamento, ao senti-los nas suas almas. A maioria de vocês fazia parte dos deuses que chegaram a este lugar chamado Terra há muito tempo, e que criaram e desenvolveram toda a vida aqui existente. Durante milhões de anos, segundo a vossa concepção do tempo, vocês tomaram o pensamento que o Pai é, e graças à vossa suprema inteligência e ao vosso poder criador,
Vocês conceberam todos estes ideais de criação. Vocês, as entidades de luz, conceberam neste mundo organismos vivos através de bactérias provenientes da reação do gás com a água. Foi este o barro que vos serviu para criarem os diferentes valores da vida. E no princípio, as vossas criações eram somente um amontoado de matéria, expressando-se como uma espécie de pequenas bolas de qualquer coisa. A vossa criatividade era muito simples, pois vocês estavam a começar a compreender a realidade da matéria e como criar a partir dela. Mas, através dos íons do tempo, vocês criaram as plantas e os animais e qualquer outra criatura que vive neste plano. Graças à emoção criadora, vocês conceberam certas criaturas, certas formas de vida dotadas de mobilidade e de capacidade de expressão. Um grupo de vocês criou a primeira flor, passou a haver cores e perfumes e mais tarde tipos diferentes de flores. Compreendam que as suas criações não foram de todo trabalhosas, pois como entidades de luz, vocês ainda não tinham corpo físico. Quando queriam criar algo, vocês simplesmente se tornavam nisso, de forma a darem substância à matéria, para lhes darem personalidade, para lhes darem inteligência e os traços específicos que queriam. Tornavam-se parte de tudo o que criaram. Desde que um tipo de criação tivesse tomado vida, estivesse dotado de toda a inteligência do seu Criador, vocês retiravam-se dela, procurando sempre criações ainda maiores. Tudo aquilo que criaram aqui não seria tão belo, nem tão sublime, nem teria razão de ser, se não tivesse o sopro de vida do seu Criador contido em si. Foram vocês que insuflaram vossas criações a inteligência ou padrões de memória genética, chamada instinto. Foi isso que deu às suas criações um propósito para existirem e os meios, através dos processos de reprodução e da partilha dos genes, para que novas espécies pudessem evoluir. No entanto, as novas espécies continuariam a transportar a inteligência do instinto, o sopro da vida, dos grandes deuses criadores, que puseram em andamento os padrões da evolução. É por isso que todas as criaturas vivas contêm a essência divina, que é a chispa da vida que partiu de vocês, os deuses, os seus criadores. Só depois de terem estabelecido uma cadeia alimentar é que os deuses decidiram criar um veículo de matéria através do qual pudessem experienciar as suas criações e pudessem continuar a exprimir a sua criatividade. Por isso, criaram a corporificação chamada homem. O pensamento é uma frequência penetrante, uma essência que atravessa a matéria. Dessa forma, os deuses que eram pensamento sob a forma de luz podiam tornar-se a flor, mas não cheirar o seu perfume, nem nunca conhecer a sua essência. Eles eram semelhantes ao vento, que apesar de soprar nos ramos, não pode sentir nem abraçar a árvore. Eles atravessavam a pedra, mas não a podiam sentir, porque o pensamento não é afetado pela matéria de que é feita a pedra, pois lhes falta a sensibilidade de sentir a essência de uma vibração mais baixa. Com vista a poderem cheirar o perfume de uma flor, a tocar uma flor, para conhecer a sua beleza, experimentar o seu brilho, os deuses tiveram que criar um veículo material que vibrasse a mesma frequência que a flor tivesse a vibrar. Foi por essa razão que os deuses criaram o corpo chamado homem, depois de terem criado todas as outras coisas, a fim de poderem experienciar as suas criações e de forma a poderem exprimir todo o seu poder criador através da matéria grosseira, ou aquilo que se chama massa sólida. O pensamento levado à sua forma mais baixa. O homem nasceu de um ideal de pensamento, de forma a servir de veículo de exploração para os deuses. Era o corpo perfeito para um deus, pois podia ao mesmo tempo conter a alma e estar impregnado do espírito do deus. Graças a ele, os deuses tornaram-se capazes de tocar a flor e sentir a sua essência. E essa experiência podia ser guardada para sempre nas suas almas, como sentimentos, o tesouro dos seus afazeres. Agora, eles podiam verdadeiramente olhar uma árvore, contemplá-la, saborear o seu cheiro e tocar a sua beleza. Agora, os deuses podiam se ver uns aos outros,
tocar, abraçar e falar uns com os outros. Eles podiam agora se nutrir, se observar uns aos outros e aprender dos outros. A partir de então, os deuses, como homem, podiam jogar a aventura completamente nova da matéria, com o objetivo de ganharem a essência invisível chamada sentimento. Deste modo, os deuses, seres de luz, sem a densidade da matéria, criaram a densidade apropriada ao seu ideal. A densidade do seu corpo permitia-lhes exprimirem-se numa outra realidade, a do pensamento manifestado na forma chamada matéria. Ao fazer isso, eles se tornaram Deus, o pensamento divino, manifestado na inteligência da massa celular chamada homem. Eles se tornaram Deus-homem. Homem-Deus. Deus expressando-se através da maravilhosa forma humana. O homem expressando Deus em si, de forma a continuar para sempre a expansão do Pai. Os primeiros homens nasceram ao fim de muitas experiências feitas por um grupo de deuses. Ao princípio, eram somente criaturas de sexo masculino e nem sequer foram criados com órgãos sexuais. Os seus órgãos sexuais estavam dentro deles, de forma a eles se poderem reproduzir através do processo chamado clonagem. Deste modo, todos os corpos eram semelhantes quando no início foram criados. Eram criaturas bastante humildes, que vocês agora considerariam grotescas. Mas para os deuses, naqueles tempos, esses corpos eram muito bonitos. Infelizmente, não eram muito ágeis, pelo que eram continuamente comidos pelos animais. Então, os deuses continuaram a experimentar e a testar e a modificá-los durante um longo período de tempo, até acharem que esses corpos eram dignos de serem completamente possuídos. Quando o corpo se tinha aperfeiçoado, muitos dos deuses, com grande alegria, tomaram posse desses corpos, a fim de explorarem a vida como uma nova aventura. Os corpos que os deuses habitaram foram desenhados para conter uma estrutura energética que permitisse aos seres de luz melhorar o corpo continuamente, de forma a poderem viver e coexistir num ambiente perigoso. O corpo foi formulado para que a memória de cada pensamento que o Deus sentisse como emoção fosse impressa em cada célula e assim transmitida através do processo de clonagem. Quando muito mais tarde o interior do homem ou da mulher foi criado a partir de uma forma mais aperfeiçoada do ser humano, isso permitiu, através do desenvolvimento genético, uma individualidade e um maior refinamento do corpo. O homem transportaria na sua semente os padrões de conhecimento que ganhara até esse momento, e a mulher os transportaria no seu ovo. Através do ato da copulação, os padrões genéticos dos dois se juntaria para criar uma entidade ainda mais grandiosa com base naquilo que os seus pais tinham aprendido e realizado. Contudo, eles estavam somente a criar um corpo melhor através deste processo, não um espírito melhor. À medida que o entendimento dos deuses vivendo como homens começou a crescer, à medida das suas necessidades de sobrevivência, o corpo foi sendo continuamente aperfeiçoado a partir da sua forma primordial, ou daquilo que vocês chamam a evolução. Um processo que tem durado mais de 10 milhões e meio de anos, segundo a sua contagem do tempo. Foi esse o tempo que vos levou para se tornarem o que são nesse momento. O seu corpo é jovem. O homem, na sua maneira de andar ereto, tem somente 10 milhões e meio de anos. Mas vocês, os seres de luz, sempre existiram. Porque como é que se pode determinar, em termos de tempo, o princípio do pensamento contemplado, quando nem sequer havia algo a que se pudesse chamar tempo? Pelo que vocês são muito antigos. E há bilhões de anos, segundo a sua forma de medir o tempo, vocês criaram o elétron. Ao abaixar o elétron para a matéria grosseira, tornou-se uma aventura nova e diferente. Dessa forma, através de bilhões de anos de concessão e exploração, o homem se tornou uma criatura viva e que respira, formada de pensamentos coagulados e matéria densa. Vocês criaram tudo o que existe neste plano. É por isso que essa realidade não estaria aqui se não fossem vocês. Vocês amam os animais, pois foram através de vocês que eles receberam o sopro da vida. Vocês foram os seus criadores. Vocês amam as flores porque elas têm em si
os vossos padrões de beleza. Toda a vida os tem, e tudo isso devido a vocês. Quem são vocês? Vocês são os grandes deuses de luz, os grandes criadores de toda a vida. Vocês são o pensamento grandioso, infinito, que foi ampliado e que desceu para entrar na matéria criativa. Vocês são Deus, o pensamento eterno, experienciando-se através da forma chamada humanidade. Vocês são Deus manifestado como homem, para continuar para sempre a expansão do pensamento. Estudante, me sinto numa situação de ter que decidir se vou continuar a aprender aquilo que ensina ou não. Tudo o que você diz me agrada, mas tenho algumas dúvidas sobre se tudo o que diz é verdade. Há algo que pode fazer ou dizer que me convença que aquilo que diz é verdade? Não, mas eu lhe pergunto o seguinte: me diga o que não é verdade. O que não é verdade? Pois, por exemplo, eu ouvi recentemente uma gravação de um discurso seu em que fez uma bela descrição de como a criação começou. Era muito agradável e detalhada, especialmente em relação a outras versões que já ouvi. Eu gostaria de acreditar que aquilo que disse foi exatamente como as coisas se passaram, mas não estou certa que o que disse é verdade. Então, como é que foi? Eu não tenho uma explicação, busco somente uma melhor compreensão. Você ouviu muitas explicações sobre como a criação ocorreu. Qual delas escolhe? Eu só ouvi 2 ou 3. A sua é que mais me agrada. Por quê? Porque é a mais detalhada. Como é que ela pode ser tão detalhada? Como é que alguém tem conhecimento das coisas que diz? Através da experiência. Sim, com certeza. Essa foi a minha experiência de como as coisas se passaram e como são. É assim que eu as recordo. Mas pode compreender as minhas dúvidas? Com certeza, pois você não se permite a si próprio se lembrar. Mas me deixe dizer-lhe o seguinte: escute de novo o que eu disse. Enquanto as outras versões falharam totalmente nas suas explicações, na minha versão nada falta e tudo é coerente. Convencê-la? Eu nunca farei isso. Nunca a convenceria. Só você pode permitir que isso suceda. Posso clarificar mais algumas questões? Com certeza. Você disse que o Pai se expande através de nós. Significa isso que a mente divina está realmente crescendo através de nós, através das nossas criações? Com certeza, pois o Pai, o vosso princípio, era o vazio sem forma, espaço sem luz. Sempre teria continuado a sê-lo, se não se tivesse contemplado a si próprio e abraçado o pensamento que era. Ao fazê-lo, expandiu-se, tornando luz, a primeira expansão do pensamento. Desta luz, todos nos tornamos. Por quê? Para continuar a expansão para sempre do Pai. Como? Através do mesmo processo de contemplação que o Pai iniciou no nascimento das nossas formas de luz. A partir do momento esplêndido do nascimento da nossa alma, cada um de nós começou a evoluir e a expandir-se. As nossas almas nos permitiu capturar o pensamento e mantê-lo sob a forma de emoção. Dessa maneira, podemos entrar no nosso interior, contemplar o pensamento, expandi-lo em criatividade. Foi isso que permitiu o nascimento do mundo, o desabrochar da flor, a partir de uma semente, e que os animais existissem e se multiplicassem. O pensamento, nosso Pai amado, é por si mesmo emoção não manifestada. O pensamento não é verdadeiramente considerado até que se manifeste como emoção dentro da alma. Quando o pensamento é abraçado e registrado na alma, torna-se então real. Nesse momento, ele tem uma forma, tem estrutura, tem pertinência. Quem criou tudo o que vocês veem aqui? Não foi Deus, o pensamento. Foram vocês, os deuses, a emoção que tomou o pensamento e o sentiu e o manifestou nas formas densas da matéria. Aquilo que vocês chamam realidade não se torna real até que um pensamento seja abraçado pela emoção dentro da alma, de forma a se tornar um ideal de criação e depois expresso como uma forma criada. São os sentimentos e os valores da emoção que dão credibilidade e forma àquilo que vocês chamam realidade. É assim que o Pai cresce todo momento. A forma criada é, assim, a evolução do pensamento até a emoção. É isso que permite a criação da matéria.
É isso que lhes permite criar, evoluir, ser, exprimirem-se para fazerem aquilo que escolhem fazer. A força da vida que vos faz ser o que são nunca vos julgou, pois ao serem aquilo que são, vocês expandem-se e dão crédito à mente de Deus. Não só o Pai trabalha através de vocês, como sente através de vocês. Ele é através de vocês. Vocês são o que ele é e essa realidade está a ser recriada em todos os momentos. É por isso que tudo o que fazem ou tenham feito sempre foi aceito aos olhos de Deus. Tudo o que existe aqui, nascido do pensamento e da luz, foi criado por vocês. Desta maneira, o reino dos céus, o reino de Deus, expandiu-se através dos seus filhos amados, vocês. Ele, portanto, amem imensamente aquilo que são, pois vocês são algo belo que tudo criaram pela alegria de o fazer. Obrigada, Hanta. Tenho outra pergunta. Você diz que o homem existe aqui há 10 milhões e meio de anos, mas, tal como eu o compreendo, os cientistas só têm provas de que os homens estão aqui há cerca de 1 milhão de anos, no máximo 2 milhões. Para que você compreenda, os vossos arqueólogos, para descobrirem a idade de uma coisa, usam o sistema baseado na radioatividade daquilo que encontram. O que dá a essas coisas radioatividade é o princípio de luz chamado o seu Sol. Contudo, a luz do seu Sol não atingia diretamente este plano há tanto tempo quanto seus cientistas acreditam, pois o seu planeta esteve rodeado de água por muito tempo. A água que são agora os seus oceanos estavam nesse tempo suspensas na atmosfera. Quando a luz do seu Sol chegou a essa água na atmosfera, a água difundia essa luz. Havia, portanto, por todo lado uma luz difusa. Portanto, nada estava exposto à radiação como agora. Contudo, eles determinam a idade do homem através da radioatividade daquilo que encontram, na crença de que os raios de sol tivessem acesso direto a este plano durante mais tempo do que realmente tiveram. Os deuses estão aqui como homem há 10 milhões e meio de anos, em muitas formas corporais, de maneira a aperfeiçoar o corpo. Aquilo que eu acabo de dizer é uma pista para contemplar, para que faça o seu próprio raciocínio. Me diga agora, mestre, por que prefere essa história da criação às outras? Sabe por quê? Simplesmente porque a explicação me agrada. Mas por que lhe agrada? Porque você diz que nós todos somos perfeitos, que ninguém é mais que outro e que a vida continua para sempre. Com certeza. E isso significaria também que tudo o que as suas religiões lhe ensinaram pode estar errado. Sabe o que é maravilhoso nisso? Talvez isso signifique, na realidade, que não existe tal coisa como o demônio, ou inferno, ou pecado, ou condenação, ou um Deus assustador que eles podem estar errados. E estão.